Deus, nos enchermos de sua alegria, que a esperança possa transbordar em nossos corações. Esperança daquele que vem, e ele vem logo, ele vem sem demora, assim como diz o lema para essa semana, que encontramos em Apocalipse 22, o versículo 20. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. Certamente venho logo. Ontem, com um grupo de jovens, conversamos o quanto a vida passa depressa. É um sopro. Mas quando refere-se à volta de Cristo, parece que demora tanto. Nós temos pressa em encontrar o nosso Salvador. Mas nós podemos crer com as palavras de João que ele virá logo e ele virá no tempo certo. Não podemos apressar, porque para Deus um dia é como 1000 anos e um ano é como 1000 dias. Que possamos esperar com paciência no Senhor. Amém? Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Aqui todos nós temos um lugar especial. Aqui é a casa do nosso Senhor e nós fazemos parte dessa família por meio da fé. E eu quero convidá-los e convidá-las a cantarmos o hino Então se verá. Já que temos a esperança da vinda de Cristo, essa vinda que será rápida e sem demora, então também podemos testemunhar por meio do nosso canto que nós veremos o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com muito poder e glória. Cantemos. Nessa manhã estamos reunidos e reunidas em nome e na presença do Trino Deus. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? E na presença de Deus também queremos elevar a nossa voz em oração. Queremos nos achegar diante dele, confessando as nossas falhas, confessando
os nossos pecados, a fim de nos redimirmos na sua presença. Convido aqueles que podem a se colocarem de pé. Deixarei um tempo para que você também faça a sua oração silenciosa. Graças te damos, eterno Deus, pela vida. Graças te damos pela esperança. A esperança que tem brotado em nosso coração por meio do teu Santo Espírito. Esperança de que tu virás e virás sem demora. Ó Deus, o nosso coração anseia pela tua vida. Nós também temos pressa, Deus. Pressa em não viver em sofrimento. Pressa de que as nossas lágrimas, Deus, cessem. Pressa de que a nossa dor possa passar. De que o nosso sofrimento e tantas injustiças que vivemos, presenciamos durante a nossa vida. Temos pressa em viver um tempo diferente, Pai. Mas nós queremos respeitar e viver o teu tempo. Nós queremos esperar por ti e queremos e desejamos que o teu Santo Espírito nos fortaleça para que não venhamos desfalecer até a tua volta. Desejamos e clamamos, Pai, que nesse dia tu encontres fé na terra. Que nós ainda sejamos pessoas fervorosas, cheias de ti. Tem compaixão de nós, Deus, que hoje estamos aqui te louvando, mas amanhã não sabemos onde estaremos. Somos inconstantes, Pai, emotivos. Vivemos por emoções. Esquecemos, Senhor, muitas vezes de que devemos viver pela fé. E por isso queremos te pedir perdão. Perdoa-nos quando desmotivamos as pessoas à nossa volta. Perdoa-nos, ó Deus, quando somos desmotivados por meio da vida de outras pessoas. Quando seguimos pessoas e não a ti. Perdoa-nos, ó Deus, quando não obedecemos a tua ordem. A tua palavra que nos diz: seja forte, seja corajoso. Ó Deus, somos tão frágeis, necessitamos da tua força, por isso clamamos: perdoa-nos e fortalece-nos por meio do teu Santo Espírito, em nome de teu Filho Jesus. Ouve, Senhor, a nossa oração e o nosso clamor. Amém. Comunidade pode tomar seus lugares, cantemos: bendito seja Deus. Bendito seja
para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Palavras que encontramos em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Pecado confessado, meus queridos irmãos, é pecado perdoado. Mas o pecado oculto, esse segue nos distanciando de Deus. Mas se confessamos com fé as nossas falhas diante do nosso Criador, podemos sair daqui em leveza de espírito, prontos a viver em novidade de vida. Pois o Deus que nos perdoa é o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero convidá-los a abrirmos as nossas Bíblias lá em 2 Coríntios. Coríntios capítulo 4, os versículos do 7 ao 11. Primeira não, segunda, desculpa gente, 2 Coríntios, conforme escrito ali. 2 Coríntios, capítulo 4, os versículos do 7 ao 11. E lá diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Até aqui as palavras conforme a carta à comunidade de Corinto. Temos, porém, esse tesouro. Que tesouro é esse que nós temos? O tesouro da verdade, o tesouro do Evangelho, o tesouro de ser fiel. E é interessante que o apóstolo Paulo não deixa de pontuar que em tudo somos atribulados, passamos e vivemos situações de sofrimento, de desânimo, de perseguição, de abandono. Vocês já se sentiram abandonados por alguém? Abandonados por um amigo? Por um familiar? Abandonados talvez até pela esposa ou pelo esposo, né? Alguém que a gente confia. Abandonados pela comunidade, pelos irmãos na fé. Quantas pessoas se distanciam da palavra de Deus porque se sentem abandonados? Quantas pessoas se distanciam da verdade do Evangelho porque não tem quem o encoraje? Quantas vezes falhamos e não temos uma segunda chance? Graças a Deus que não acontece com Deus dessa forma. Ele nos dá uma segunda chance, uma terceira, uma quarta, e quantas forem necessárias, porque Ele nos ama. E assim Ele também deseja que façamos. Devemos perdoar 70 vezes 7 por dia. Claro que isso é um número simbólico. Devemos perdoar muito mais, porque somos perdoados e porque somos agraciados. Que diante do abandono, do sofrimento e do desânimo, o nosso coração encontre esperança em Deus, porque Ele é a nossa salvação. Amém? Louvado seja Deus que nos anima por meio da sua palavra.
estou pronto, Senhor, em preparação para a palavra. Eu, como sou representante legal da comunidade, estou fazendo a segunda chamada para a nossa assembleia eletiva, logo após a mensagem. Do seu nome. Alguém aqui saberia dizer? Neuza sabe. Qual é, Neuza, o significado do seu nome? É nadadora. Nadadora. Deve ser uma boa nadadora, né? Ou não, né, Neuza? Alguém mais sabe? Qual o significado do seu nome? Alexandra? Como? Protetora da humanidade. Olha que bonito, né? Muito bonito. O nome, o nosso nome, ele diz respeito a tudo que é conhecido sobre nós. O nome de uma pessoa diz muito sobre ela. O uso do nome na Bíblia, por exemplo, refere-se à total natureza revelada de Deus. Em Êxodo 33:12, Moisés expressa o conhecimento profundo e íntimo de Deus, dizendo que Deus o conhecia pelo nome. Deus nos conhece pelo nome. Ele não chama pelo apelido. Alguns amigos dão os apelidos que pegam, parece, né? Ô baixinho, né? Deus não. Deus chama pelo nome. Gerson, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Essa deve ser a nossa resposta, né? Foi assim com Samuel. Samuel. As mães bíblicas davam o nome aos filhos avaliando a sua história de vida. Raquel, por exemplo, sentindo-se humilhada pela irmã por não conseguir engravidar, tendo dado à luz um filho, deu-lhe o nome de José e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Ana deu ao filho o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Maria engravidou, deu à luz um menino e deu-lhe o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. E o nosso nome? O que ele diz sobre nós? Pode passar mais um, Adriana. O que o nosso nome diz, mais um, sobre nós? Que anunciamos a salvação de Deus? Será? Que somos luz do mundo, guerreiros, guerreiras? Ou que somos pequenos, de baixa estatura,
de apóstolo aos gentios, as nações que não haviam recebido os privilégios especiais dados aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Contudo, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, existe um grande e influente apóstolo que nem todos conhecem a sua história, nem todos conhecem a importância da sua missão. E ele foi parte fundamental na vida e na caminhada do apóstolo Paulo. O nome dele é Barnabé. Já ouviram falar do Barnabé? Ele foi um dos primeiros cristãos mencionados no Novo Testamento. Seus pais eram judeus e lhe deram o nome de José, que significa aquele que acrescenta, ou Deus multiplica. Mas quando José vendeu todos os seus bens e deu o dinheiro aos apóstolos em Jerusalém, eles lhe deram o nome de Barnabé. Quem aqui saberia dizer o significado desse nome? O Fábio não vai. Alguém mais saberia? Barnabé significa encorajador. Encorajador. Em Atos 14, Barnabé está listado à frente do apóstolo Paulo. Barnabé e Paulo, e ambos são chamados de apóstolos. A partir dessa pequena introdução, eu quero convidá-las a abrirmos as nossas Bíblias lá em Atos. Atos 9, os versículos do 22 ao 27. Atos 9, versículos do 22 ao 27. Lá diz assim: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e colocaram-no no cesto, desceram-no pela muralha. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. Contou-lhe como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e o que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Até aqui. Depois vocês podem continuar essa leitura histórica, muito importante para cada um de nós cristãos, em casa, né? Esse texto, ele nos mostra o quanto Barnabé foi influente na vida de Paulo. Por Paulo ter perseguido os cristãos, influenciado a morte de alguns, os apóstolos tinham medo de confiar na sua verdadeira conversão. Tinham medo de confiar de que de fato houvesse uma transformação ali na vida dele. Mesmo estando ele testemunhando o Evangelho de Cristo nas sinagogas. Os apóstolos acreditavam que Paulo poderia estar fingindo uma transformação de vida. Mas a
o encorajador, acreditando e encorajando Paulo a dar continuidade à pregação do Evangelho, a não desistir. Somente depois que Barnabé assumiu a responsabilidade por Paulo, os discípulos se puseram a aceitar esse antigo perseguidor da igreja entre eles. No entanto, alguns anos mais tarde, parece que o apóstolo Paulo esqueceu o que Barnabé fez por ele. Às vezes nós esquecemos, meus irmãos, a bondade que os outros fazem conosco. Agimos de forma injusta, inclusive. Vejamos o contexto posterior. Na primeira viagem missionária, encontramos João Marcos, um jovem parente de Barnabé. João Marcos acompanhou Paulo e Barnabé quando esses partiram de Antioquia da Síria e passaram pela ilha de Chipre, no Mediterrâneo. Esse jovem rapaz fez parte da viagem de Chipre à Ásia Menor, com Paulo e Barnabé. Mas, quando a viagem ficou mais perigosa, ele abandonou os seus companheiros de missão e voltou para Jerusalém. Às vezes o medo nos faz desistir, não é verdade? Às vezes não conseguir enxergar o que vai acontecer nos faz desanimar. E foi exatamente isso que aconteceu com aquele jovem. Inexperiente, acabou desistindo da missão. Paulo e Barnabé não. Apesar de todas as dificuldades, esses perseveraram, continuaram pregando o Evangelho de Jesus. Apesar das severas perseguições, eles completaram a missão que Deus confiou a eles e deixaram na região vários novos convertidos, organizados em igrejas locais. Que dupla maravilhosa, não é verdade? Como é bom você iniciar o trabalho com alguém que permanece, com alguém que não te deixa sozinho às traças, né? Como é bom caminhar com pessoas confiáveis. E neste caso, Barnabé e Paulo seguiram firmes, um animando o outro. Quando Barnabé e Paulo se preparavam para a segunda viagem missionária, para visitar os irmãos em todas as cidades onde eles haviam propagado o Evangelho, o nosso querido Barnabé queria levar consigo João Marcos, dando ao jovem uma segunda chance. Mas Paulo não achou prudente que ele fosse junto, já que da última vez ele não havia completado a missão, abandonando-os. Após a decisão de Paulo em não levar João Marcos na segunda viagem, ele e Barnabé tiveram um forte desentendimento. Um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé levou consigo João Marcos. Foram para Chipre. E Paulo escolheu Silas. E partiram, passando pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Naquele momento, João não foi útil para Paulo. Ele foi considerado inútil. E por incrível que pareça, o apóstolo Paulo também não considerou a importância de Barnabé. Esqueceu de tudo que Barnabé havia feito por ele. Esqueceu da
e acreditou na sua mudança de vida. Por outro lado, Barnabé deu uma segunda chance para João Marcos, levando-o na sua viagem para a China. Barnabé achou por bem trabalhar as dificuldades desse jovem, esperando que ele pudesse ser útil na seara do Senhor. Meus queridos irmãos, o que eu quero trazer com toda essa história para as nossas vidas? O que Deus nos chama a atenção por meio dessa narrativa bíblica? Que a vida torna-se muito difícil quando nos tornamos inúteis. A vida torna-se muito difícil quando os nossos erros são mais relevantes do que as nossas qualidades. Quantos de nós também já passaram pela mesma situação que João? Ou até mesmo pela situação de Barnabé, de encorajar e depois ser abandonado? Quantos de nós fomos deixados para trás por pessoas que nós amamos, por pessoas que nós acolhemos no nosso abraço, no nosso lar, na nossa vida? Sempre que eu leio essa passagem bíblica, eu fico a me perguntar: quem seguirá nos amando quando não tivermos mais nada para oferecer? Quando não tivermos mais utilidade? Em nosso ciclo de amizade, temos pessoas que nos amam ao ponto de não desistirem de nós quando falharmos com elas. Você consegue pensar em alguém? Não precisa ser muitas pessoas, uma pessoa. Você consegue pensar em alguém que mesmo em meio às suas falhas não desiste de ti? Eu penso essas coisas porque muitas pessoas já passaram pela minha vida. E eu tenho certeza que também muitas pessoas já passaram pela tua vida. Mas que não permaneceram nos momentos em que você precisou. Mas que não te deram uma segunda chance nos momentos em que você falhou. Penso essas coisas porque tenho medo de não oferecer uma segunda chance às pessoas que falharam comigo. Quantas vezes pessoas de perto e de longe falharam conosco e nós cortamos laços? E pessoas que, quando nós paramos para pensar, fizeram parte da nossa vida nos momentos importantes, mas que nós não demos uma segunda chance para elas. Isso acontece bastante, inclusive no meio cristão, infelizmente. Como o relato bíblico segue com a viagem de Paulo e Silas, não temos detalhes do trabalho que Barnabé fez com João Marcos. Temos apenas alguns indícios do resultado da paciência de Barnabé no seu trabalho com o jovem. Indícios da forma maravilhosa como esse homem se doou a encorajar esse jovem, a perdoar esse jovem, a dar uma segunda, uma terceira, uma quarta chance, para que um dia ele fosse útil para o reino de Deus, para que um dia ele não desistisse, para que um dia ele não abandonasse a missão de Deus. Ser encorajador é um dom, e cada um de nós podemos ser Barnabés. Também podemos ser usadas por Deus para encorajar pessoas a não desistir. Podemos ser aqueles que oferecem uma segunda, uma terceira, uma quarta
chance, ou quantas forem necessárias. Eu nem consigo imaginar o que teria acontecido com Paulo se Barnabé não tivesse apoiado e acreditado nele. Precisamos de mais Barnabés no mundo. Precisamos de mais encorajadores no mundo. Tem gente demais desanimando, meus irmãos. Tem gente demais fazendo o oposto do que Barnabé fez. Pois, infelizmente, a nossa propensão é sempre criticar, é desmotivar, é descartar pessoas do nosso ciclo. Mas que a partir dessa reflexão, possamos sair daqui prontos e prontas a encorajar uns aos outros. Prontos a ganhar Paulos e João Marcos para Jesus. Prontos a ganhar tantas outras pessoas que estão à nossa volta, carentes de uma segunda chance. Nós também vamos precisar um dia de uma segunda chance. E o meu desejo é que nós encontremos Barnabés em nossa frente, e não Paulo. Eu admiro muito o apóstolo Paulo, né? Aqueles que convivem comigo ali nas células, eu sempre comento quanto eu sou admiradora de Paulo. Mas aqui ele falhou. Aqui nós vemos a importância de ser encorajador. E eu desejo encontrar pessoas e caminhar com pessoas que me encorajem e não que me desanimem. Quantas vezes iniciamos um projeto que nós acreditamos, um projeto muitas vezes que Deus colocou em nosso coração. Daí chega uma pessoa e diz: isso não vai dar certo. Parece um balde de água fria, né? E daí a gente não faz. Nós precisamos de pessoas que dizem assim: olha, siga em frente. Ainda que você não consiga, você vai obter uma experiência muito boa. Porque é assim que funciona, meus irmãos. Ainda que não dê certo, a gente cresce com o erro. A gente aprende. Então, por isso é importante de termos pessoas que nos encorajem e acreditem no nosso potencial. João Marcos, anos mais tarde, foi útil para Paulo. Na primeira carta a Timóteo, lá no capítulo 4, versículo 11, Paulo escreve: tome contigo Marcos e traga-o, pois me é útil para o ministério. Por que ele é útil? Porque alguém acreditou nele. Que as pessoas possam acreditar em nós. E aqui nós podemos ver o excelente trabalho que Barnabé desenvolveu com esse jovem. Foi de muita utilidade para o ministério. Traga contigo Marcos, porque ele me é útil. É importante darmos uma segunda chance. Mesmo aquelas pessoas que nos feriram e nos decepcionaram. E que assim como Barnabé possamos acreditar na mudança das pessoas e na nossa própria mudança. Pois o Deus que nós servimos é o Deus que transforma, é o Deus que acolhe, é o Deus que nos dá uma segunda chance e uma nova história. Um livro com páginas em branco. E Ele pode escrever a nossa história de novo. Nós não podemos, a gente vai seguir fazendo um monte de coisas que não deveríamos. Mas se pedirmos, Deus é fiel e justo para ouvir os nossos clamores e nos dar um livro onde a caneta que será escrita será vinda dele e não nossa. Que assim seja na minha e na tua vida.
possamos ser encorajadores, que possamos viver uma vida encorajando e animando pessoas a viverem o ministério do Reino. Amém? Convido a confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade pode tomar seus lugares. A oferta do dia de hoje é uma oferta sinodal que será destinada para o projeto pastoral do cuidado. A oferta do último culto somou no valor de R$ 342 e contamos com a presença de 41 pessoas. As ofertas para o culto de hoje podem ser deixadas no final do culto, no gasofilácio, que fica logo no início da igreja, e que Deus abençoe as dádivas e abençoe também os doadores. O nosso próximo culto será no dia 20 do 11 às 9 horas, último domingo do calendário litúrgico, e logo começa o Advento. Tempo de espera, um tempo tão bonito, festivo, onde podemos esperançar pela vinda do nosso Senhor. Sábado, dia 19, temos culto também, gente. Então, participem conosco do culto de louvor. Convidem pessoas a participarem conosco. Tem algumas pessoas que não conseguem participar dos cultos pela manhã. No sábado à noite é uma oportunidade, então, para ouvirmos e nos alimentarmos da palavra de Deus. O culto do dia 20 será culto com ceia, tá? Quem puder trazer 1 quilo de alimento para ser doado às pessoas carentes, será muito bem-vindo também. As demais programações acontecerão de forma normalmente. No dia 4 de dezembro, é o aniversário do templo, aniversário aqui na nossa comunidade. Nesse dia vamos receber o grupo Aleluia. Quem conhece o grupo Aleluia? Então eles vão estar aqui nos prestigiando, falando da palavra de Deus por meio de lindas canções. E eu quero deixar um desafio para vocês virem e trazer mais um com vocês. Vai ser um dia onde também teremos almoço por inscrição. É isso, Adriana? E a ficha já está ali com a Kátia. Então coloquem o seu nome para a gente já ir se programando para a quantidade do que precisamos comprar. Tá? Vai ser churrasco. Isso, vai ser churrasco. Na quinta-feira, nós teremos reunião com a diretoria para pensar o calendário para o ano de 2023. Será uma reunião aberta onde todos podem participar também. Agora vamos dar início a... Não, temos os aniversariantes. Já ia esquecendo, Mário. Os aniversariantes. Os aniversariantes da semana. Queremos acolher e abraçar o Mário, né, que fez aniversário essa semana, a Elinora, o seu Orildo, que as ricas bênçãos de Deus estejam sobre cada um de vocês. E hoje a Alexandra também vai ganhar uma caneca, né? Semana passada ela estava em aniversário, estava no culto e ela não recebeu a canequinha dela, que é o aniversário da semana. Lembramos. Que essa canequinha seja muito útil para vocês. Quero convidá-los,
clamamos, Espírito Santo, que a atuação esteja sobre cada um dos eleitos e que eles possam te servir com alegria, com muita disposição. Te clamamos também, ó Deus, por todas as situações difíceis que temos vivido no país e no mundo. Te clamamos de forma especial, ó Deus, pelos doentes, tantas pessoas carentes, ó Senhor, da tua ação misericordiosa. Lembramos neste momento, Pai, do Ronaldo Erickson, que está hospitalizado. Te clamamos que o Senhor o fortaleça, dê ânimo, paciência, Pai, para este tempo de recuperação e que, acima de tudo, que ele possa ter esperança, Pai, de que o Senhor está à frente de todas as coisas e de que no tempo certo, Pai amado, tudo se cumprirá de acordo com a tua vontade. Lembramos também do Senhor Rubinho, ó Deus. Te clamamos, Pai, que os médicos possam ter clareza daquilo que ele precisa, do que ele está vivendo com relação à saúde dele, ó Pai. Quantas vezes, Senhor, vivemos na escuridão com relação ao nosso corpo, pois não compreendemos o que estamos sentindo ou passando, mas que a partir de uma visão clara vinda do teu Espírito, ó Deus, os médicos possam estar com o Senhor Rubinho e possam também solicitar os exames corretos para que logo ele também esteja plenamente bem de saúde. Te pedimos por cada um de nós, Deus, pelas dificuldades que temos passado no dia a dia. Não sei qual é o problema de cada um de forma individual, mas se for financeira, Deus, se for com relação à saúde, se for com relação, ó Deus, a conflitos familiares, Pai, que o Senhor também possa estar com cada um e cada uma de nós. Dar-nos ânimo, Pai, dar-nos paciência, e que também, assim como Barnabé, sejamos encorajadores. Existe gente demais, Pai, colocando pavor e causando tristeza nas pessoas. Existe gente demais desmotivando, Pai, e abrindo mão de amizade, de longas amizades. Que conosco possa ser diferente, Senhor Jesus. Que sejamos encorajadores e que possamos dar a segunda chance a tantas pessoas, Pai amado, que foram deixadas para trás por causa de um erro ou porque acabaram abandonando a missão no meio, assim como João Marcos. Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos leve também para casa na tua santa paz, que tenhamos uma semana abençoada na tua companhia, que possamos dedicar tempo, ó Deus, à leitura da tua palavra, a uma meditação e a uma escuta verdadeira de ti. Nos ensina a te ouvir, ó Deus. Nos ensina, Pai amado, a fazer a tua vontade, não a nossa. E tudo mais que temos a te pedir, colocar em tuas mãos. Fazemos isso quando juntos e juntas oramos a oração que o teu Filho nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A comunidade pode tomar seus lugares, convido a cantarmos a oração da igreja.
não.